Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa aula de Europa do século XIX, parte 3. Dessa vez, unificação tardia da Itália e da Alemanha, então sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Itália e Alemanha são duas nações que vão se formar num contexto do final do século XIX, especificamente ali por volta da segunda metade, e principalmente motivados pelos movimentos de efervescência da Revolução Industrial e de todo o pensamento político da Revolução Francesa. E também com uma especificidade, que é o romantismo, movimento de estética literária, de estética artística, mas que fomentou dentro das suas nações, dentro dos países da Europa, um forte sentimento de nacionalismo. Para que você possa entender bem o movimento de unificação da Itália, é necessário que você entenda os grupos que participam desse movimento. A unificação da Itália, ela parte do princípio do seguinte: eu tenho os seguintes grupos, eu vou dividir em 4. Os estados independentes, que eu vou chamar de Reino de Piemonte e Sardenha. Esse, inclusive, é o grande ator, ou o ator principal do movimento. Os estados pontífices pertencentes à Igreja Católica, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no mapa. O Reino das Duas Sicílias, eu vou chamar de 3. E estados sob o domínio austríaco, ou seja, eram pequenos reinos, antigas cidades-estados italianas, que estavam sob o controle dos austríacos, que eu vou chamar de 4, mas aqui eram bem mais. Que eu tenho aqui a Lombardia, Toscana, Parma, Módena e Veneza. Vamos dar uma olhadinha nisso no mapa? Então, eu tenho aqui exatamente o que eu preciso. Mais ou menos dessa parte cinza, o Reino das Duas Sicílias. É a pontinha da minha bota chutando a bota. Ou chutando a bola, desculpa. Os estados pontífices seria essa outra parte aqui. Eu vou pegar um azul. O mapa tem legenda, mas eu achei tão confusa a legenda, turma. Vamos pela minha. A igreja, e o que eu queria que vocês entendessem, e eu acho até interessante, é exatamente isso aqui, ó. A igreja está no meio do processo, porque o processo vai vir de norte a sul e tentar sufocar a igreja. A Reino de Piemonte e Sardenha, além da própria ilha da Sardenha, a ilha da Córcega pertencia à França nessa época. E aqui o Piemonte e Sardenha. Diego, o que está de vermelho era porque eram unidos? Não. Posteriormente, nós teremos uma anexação aqui da região de Nice, que ainda também é região francesa, e Savoia. Mas vamos pegar com calma. O que vai acontecer aqui? E aqui o que vocês estão vendo de um amarelo, um tom mais alaranjado, é justamente aqueles reinos que pertenciam à Áustria. Então perceba que o que é Itália está muito fragmentado. Isso entre 1859 até 1870, 71. O que vai acontecer? Nós teremos movimentos nacionalistas que irão começar tanto do norte, da região do Piemonte, quanto do Reino das Duas Sicílias. E teremos desses dois principais atores, grupos que vão tentar dizer, olha, eu tenho uma proposta política para a Itália. Os reinos das Duas Sicílias e o Piemonte e Sardenha. No final das contas, o reino de Piemonte e Sardenha tinha um plano que se tornou mais sólido, eles conseguem sobrepor as Duas Sicílias e aos poucos vão anexando as outras regiões. Então vamos tentar ver se a gente consegue compreender aqui. Ó. Então, os grupos que eu já mostrei para vocês, o que é que eu tenho? O reino de Piemonte e Sardenha era, de toda a Itália, a área mais industrializada. Logo, é uma área rica. E para te ajudar, essa parte fica ao norte da Itália. Eu sou nós dois nada. Eu sou vindo de mapa, aí é outro problema. Por que eu estou fazendo isso? Porque na Alemanha vai ser igual. Ou na Prússia, que vai se tornar a Alemanha. A parte norte é a parte rica e a parte que vai ser hegemônica em relação às outras. E gradativamente irá anexar os demais territórios. O então governante era o rei Vítor Emanuel II. Existia um sistema de primeiro-ministro. O rei, ele seria um chefe de Estado, representava o país externamente e internamente quem controlava o governo, essas coisas, normalmente é o primeiro-ministro. É assim que funciona na maioria das vezes. Pode existir exceções à regra. Existia o chefe de Estado e o chefe de governo. Chefe de governo, Camilo Calver. Eu quase nunca ouvi falar dele em questões de prova. Sempre quem aparece é o Vítor Emanuel II. Então, ele é a figura de destaque aqui para a gente. E por que eu botou uma data aqui, 1852? Porque é a data em que ele se torna primeiro-ministro. E ele tinha o apoio dos setores mais ricos, leia-se, burguesia. Muito embora ele seja da nobreza, né? Vítor Emanuel II é rei.
para a unificação de toda a Península Itálica. O que é a Península Itálica? É o que vai ser a Itália lá na frente e que eu vou chamar aqui de botinha, que é o desenho do território. Tudo que está colorido, mais as duas Sicílias ali embaixo. Então vamos voltar para cá. Antes de eu dar sequência, perceba que eu não falo dos Estados Pontífices, pertence à Igreja Católica, ponto. E o Reino das Duas Sicílias é um reino que vai ter um levante popular. Então, o movimento de unificação das Duas Sicílias ocorre por um levante popular. Mas calma que eu vou desenhar isso melhor. Aqui a 2 slides. E os estados ou as antigas regiões sob domínio austríaco, eu vou falar também gradativamente. Isso aqui vale tanto para a Itália quanto para a Alemanha, o que é um movimento liberal nacional, o que é um processo de unificação nacional. Um processo de unificação nacional se caracteriza pela definição de um único governo, olha que coisa interessante, quem depois tiver acesso à aula de filosofia política, um único governo, para o controle administrativo, é isso que um governo faz, administra, ele também tem a estrutura jurídica para poder punir as pessoas e garantir direitos, tributária, coleta de impostos, e é até bom para a população que exista uma única regra econômica, cultural, aí pode ser diversa, como é o caso do Brasil, de uma determinada região, território. Então, num espaço, num território, eu vou ter todas essas características. Estrutura administrativa de governo, jurídica, tributária, cultural e por aí vai. Dessa forma, um país identificado ou unificado, tende a ter uma única língua, unificação administrativa é uma única língua, um único governo, um sistema monetário e um sistema de impostos em sua jurisdição territorial. Então, essa é a ideia de um movimento nacionalista, por isso que Itália e Alemanha farão isso, muito embora tardiamente. Todo mundo aqui, que está dentro dessa área colorida, eles se identificavam como italianos, mas eles não queriam que a unificação fosse feita sobre a hegemonia de uma região. Porque, no final das contas, acaba predominando uma vertente. Só para tu saber, essa parte do Reino das Duas Sicílias, ela era uma parte mais rural e pobre. E esses indivíduos, por exemplo, eles achavam que todo mundo tinha que ter fazenda e plantar, e viver da terra. Enquanto que Piemonte e Sardenha, a gente viu lá atrás, é rico e industrial. E eles achavam que, para um país ser bem desenvolvido, ele precisava ter indústria. As duas partes podem estar certas e complementares. Isso é importante. Então, bora para os fatos. O que aconteceu? Eu vou para fatos / eventos. Esses eventos eles são cobrados, às vezes, em prova miúdas. Para minha sorte, até agora, eu não vi nada tão detalhista em provas de SPSEC, AMAN. E provas de Enem, elas não vão cobrar dessa forma. O Enem ele viria mais para cá. Ele vai falar do movimento e perguntar, isso é um movimento nacionalista, por quê? Mas, de repente, vem aí numa prova pequenininha de UPE, né? A UPE sempre trazendo essas ideias. O que foi que o Norte fez, que é o Reino de Piemonte e Sardenha? Fez uma aliança entre a região de Piemonte e Sardenha e a França. A França de Napoleão II. Napoleão III, desculpa. Então, isso tem que ter sido por volta de 1852, que é quando Napoleão II chega ao poder com Napoleão III, chega ao poder com esse meio. A princípio, eram trocas comerciais, essa aliança. Mas ela vai se tornar também uma aliança militar. Por quê? O Reino de Piemonte e Sardenha vai ali e vai anexar a Lombardia. Bora ler isso no mapa. Olha só. Deixa eu apagar tudo. Vou deixar só ali os reinos pontífices de azul mesmo. A Piemonte e Sardenha você já viu, olha, Lombardia. Então, esse grupo aqui foi anexado. Quando isso acontece, o que é que Napoleão percebeu? Napoleão III, tá? Não é Napoleão Bonaparte, mas não. É Bonaparte, mas não é o clássico. Quando isso acontece, a França ela vai dizer, olha, a gente tem um problema. Por quê? Eles eram extremamente religiosos, os franceses. Religiosos católicos romanos. Eles pensaram, essa aliança que a gente fez com Piemonte e Sardenha, ela vai ser ruim para o Papa. Porque a tendência é que ele faça essa expansão e saia anexando tudo isso aqui. E aí eles deslocam as tropas que ajudaram a conquistar a Lombardia da Áustria. Veja só. Piemonte e Sardenha anexou isso aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, com a ajuda da França. Aí a França diz, fiz besteira, não era para eu ter ajudado, não. E eles deslocam as tropas francesas e colocam elas aqui, ó. E diz, Piemonte e Sardenha, eu lhe ajudei, mas eu não lhe ajudo mais, e só para desencargo de consciência, eu tenho um exército, eu tenho militares protegendo o Papa. Isso é um ponto importante. Então, tá aqui, ó. O Papa. Então,
conquista da Lombardia da Áustria, e a França havia um medo, na França havia um medo, que as terras pontífices fossem anexadas. Então ela sai do acordo e estipula essa fronteira. Esse detalhe aqui é muito chato. O aluno decorar, faltando ali 2 semanas para a prova, 1 semana para a prova, 2 dias para a prova. Então é complicado. Mas fica aqui a observação. Sozinho, o norte vai conquistar a região da Toscana, depois de ter conquistado a Lombardia, vai conquistar Parma e a região de Módena. Então eu tenho aqui um avanço da parte do norte. Vamos para o mapa. Parma, a Toscana e a região de Módena, que é essa aqui, ó. Está faltando aqui ainda outras regiões. Essa Vêneto é exatamente a região de Veneza, onde fica Veneza. Eles mudam as nomenclaturas, que são os nomes que se dão à época. Mas tudo bem. Perceba que Piemonte e Sardenha está avançando. Restava agora só Veneza. Ótimo. Vamos para o sul. Não, antes do sul, vamos para o sul. Depois eu explico. Fatos. No sul, nós tínhamos um líder. Esse líder era um líder popular de um grupo chamado as Camisas Vermelhas. Esse líder, ele era justamente anti-autoritário. Ele era contra medidas autoritárias. Anti-autoritarismo. E aí ele derruba do reino das Duas Sicílias o então governante, o Fernando II, além de anexar a região de Nápoles. O reino das Duas Sicílias e Nápoles é anexado por esse grupo popular em 1860. Então veja que eu tenho uma luta que começou no norte e tem algo equivalente no sul, só que eles não têm as mesmas ideias. Os Camisas Vermelhas não são o reino das Duas Sicílias. E aí vamos apresentar os grupos. Eu tenho 3 grupos. O Ressurgimento, ou os nacionalistas, que eram os monarquistas burgueses do Piemonte e Sardenha, que eu vou chamar de norte. Esse é o problema, os muitos nomes. Os Camisas Vermelhas, eles eram republicanos, o que não tem nada a ver com monarquista. Eram populares, liderados por Garibaldi, que eu vou chamar de sul. E os federalistas, que queriam a unificação mediante a liderança do Papa, que eu vou chamar de centro. Os Estados Pontífices. Então, dada esses 3 grupos, o que é que a gente precisa analisar agora? Como se deu, então, o processo de unificação? Em 1861, depois que o reino das Duas Sicílias consegue controlar a região sul, nós temos a unificação de toda a região sobre o trono do Vítor Emanuel II, ou seja, o norte venceu os movimentos populares do sul e também vai anexar o sul. E aí a Casa de Saboia se torna a dinastia. Então, Vítor Emanuel II era da dinastia de Saboia. E ele vai unificar. O Garibaldi fez as trouxinhas dele e vai vir para o Brasil. Não, já tinha vindo do Brasil. Vou falar dele na Farroupilha. E aí, nesse momento, há a anexação, anos mais tarde, em 1866, de Veneza. O que está faltando agora? Veja só. O sul foi unificado em 1861. 60 ele se liberta do reino, mas eles são depois anexados por Piemonte e Sardenha. Em 1866 foi Veneza. Está faltando agora só o reino dos Estados Pontífices. E aí vem um problema. Sabendo que ele não podia atacar esses reinos por hora, porque tem aqui o problema na França, o Vítor Emanuel vai segurar. Até quando? Até que existe na França a retirada dos estados ou das tropas em 1870. Diego, por que Napoleão III tirou as tropas dos reinos ou dos estados pontífices em 1870? Porque a França entra em guerra com a Alemanha, ou com a Prússia, ainda era a Prússia. Vou falar dela daqui a pouquinho, que é a Guerra Franco-Prussiana. E aí, com isso, a anexação dos estados pontífices e a questão romana. O que é a questão romana? O Papa se considera sequestrado pelo Vítor Emanuel II. E ele vai dizer, né, que é em seu reino.
Porque como é que o Papa vai sair da Catedral de São Pedro, da Basílica de São Pedro, já que isso tudo foi anexado? Então, todo o processo aqui começa lá em 1859 e termina em 1870, 71. Então, eu tenho essas 4 regiões sendo controladas. Vamos voltar para aqui, ó. Eu sei que vocês gostam, é disso aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Todas essas regiões são anexadas já em 1860. Os estados do Reino das Duas Sicílias, 1861, Veneza, 1866 e os estados pontífices, 1870. Então, esse é o passo a passo. Não tem muito o que fazer, não. O que é interessante aqui é você saber desse projeto burguês dentro dessa mistura. No mais, vamos para a Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha a gente tem o seguinte: a Prússia é a parte norte. Ela era mais industrializada. E em 1850, há por parte da Prússia a tentativa de criar a Confederação Germânica, que era Prússia mais Áustria. Tudo isso era a Confederação Germânica. Então, todo mundo ali era irmão, são germânicos. E eles criam, em 1850, uma região aduaneira, ou seja, para facilitar as trocas comerciais sem que sejam cobrados grandes impostos, chamadas de Zollverein. E quem lidera esse projeto é o rei Guilherme I e o primeiro-ministro Otto von Bismarck, que é igual lá na Itália. Só que o Otto von Bismarck ele era muito mais, como é que eu posso dizer, forte como primeiro-ministro do que o Vítor Emanuel como rei. Então seriam os equivalentes aqui. Passando aqui da ideia, os fatos. Em 1864, a região da Dinamarca de Holstein e Schleswig, não vai sair mesmo, pelo amor de Deus, né? Essas duas regiões que eram da Dinamarca, elas são anexadas à Prússia. E aí, olha, só para tu ter uma noção, veja aqui no mapa o que era a Prússia, essa partezinha aqui, ó, um rosa claro, não, rosa não, azul claro, desculpa, e as partes que são anexadas primeiramente pela Prússia. Essas duas regiões aqui. Vamos voltar lá para pegar a data. 1864. 1864. A região aduaneira, que vai ser o Zollverein, vai ser essa partezinha azul com uma partezinha roxa. Tá bom? Essa parte, na verdade, está toda de roxo. É tudo que está pintado aí. Voltando aqui. Em 1866, a Áustria e a Itália, elas estão em guerra. Veja que é a parte lá da Veneza que eu falei para vocês, né? Então, a Prússia aproveita e ela toma os territórios prussianos, formando a nova confederação, só que sem a Áustria. Então, em 1866, ficou desenhado aqui, ó, territórios anexados. Você tem a separação, 1866. Separação entre o que é Áustria e o que é Prússia, sem ter essa nova confederação. A nova confederação ganhou o nome de Confederação Germânica do Norte. Só que alguns 3 estados resistiram: a Baviera, Hessen e Baden, ou Baden. Seria essa partezinha amarela aqui, ó. Essa parte amarela resistiu. Ela é a última parte a ser anexada. Então, tudo que está de roxo ou rosa foi anexado até 1866. A parte amarela só vai entrar em 1871. Então, o que é que vai acontecer? Para que essas 3 últimas regiões fossem anexadas de vez e quisessem fazer parte da Confederação Germânica do Norte, a Rússia, então, ou a Prússia, na verdade, ela, num movimento nacionalista, cria ali uma celeuma com a França e ataca a França na Guerra Franco-Prussiana, reclamando o território da Alsácia e da Lorena, já que era rico em matéria-prima. Eu falei disso para vocês lá na aula na primeira parte da nossa videoaula, na verdade. E aí, como resultado final, a França sai como derrotada. A Prússia sai como vitoriosa. E o Tratado de Frankfurt, ele vai ser um tratado que vai gerar o revanchismo, ou seja, a tentativa de vingança da França. Porque é um tratado humilhante para a França e muito vantajoso para a Áustria, já que vai anexar aí a região da Alsácia e da Lorena. A guerra ela promoveu um espírito nacionalista e traz a adesão dos outros estados germânicos que estavam faltando, a Baviera, Hessen e Baden.
Então fica aqui a ideia. O que é interessante é você entender o contexto. Não é um movimento muito fácil de entender, não. Acho bem complicadinho de se explicar esses assuntos para vocês. Mas o contexto geral está aí para vocês. Com a unificação, a Prússia deixa de ser a Alemanha e aí se torna o império do Segundo Reich. Por quê? O império do Primeiro Reich ele durou durante o Sacro Império. Nós temos uma videoaula sobre a formação do movimento luterano nas reformas religiosas. Se você pegar essa aula, você vai entender o que era o Sacro Império. Tem lá um mapazinho, passo a passo, de quando começou o Sacro Império e depois como ele vai diminuindo. E aí ele se desfaz, forma ali as confederações germânicas para depois a gente ver isso. Esse Sacro Império ele vai durar até 1918, com o final da Primeira Guerra, e 19. Aí ele só vai se formar de novo com a ascensão do nazifascismo e do Hitler na Alemanha nazista. O Bismarck se tornou o príncipe e primeiro-ministro, o título de chanceler seria um título maior, até mais importância aí, mais destaque, porque ele era bem mais suntuoso. Então, feito isso, visto dessa forma, a gente agora tem as consequências, que é, na geopolítica, o imperialismo ou neocolonialismo, já que a Alemanha e Itália vão querer territórios na África e na Ásia, e vai ter uma disputa com as potências europeias, o que vai culminar na Primeira Guerra. Então, quando eu for dar aula de Primeira Guerra, eu preciso que vocês lembrem dessas informações. E algumas imigrações para as Américas, nesse caso aqui, principalmente da região sul da Itália, que era a região mais pobre, e a região sul da Alemanha, que também era a região mais pobre. Esses indivíduos eles vão para as Américas no intuito de novas oportunidades. No contexto do Brasil, abreviado. No contexto do Brasil, esses indivíduos vão ser os principais formadores ali do sul do país, das colônias italianas e europeias, justamente colônias que no início eram agrícolas e depois eles começam também a trazer um pouco da industrialização que eles estavam vendo no seu país nesse final do século XIX. Turma, espero que tenha sido contente. A aula ficou grande, mas é isso aí. Desejo a todos bons estudos. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos para dar aquela força para o canal. Avisa aí para teus amigos, pô. Canal Professor Diego, de graça, tudo de graça. A gente tá chegando aí, imperialismo, daqui a pouco vem só o século XIX, só o século XX. E aí, quando acabar essa parte toda, a gente começa as aulas extras, que seriam aqueles assuntos que são mais secundários, mas são tão importantes quanto que pode sim virar questão de prova. Forte abraço para vocês.